Olá, sejam todos muito bem-vindos à quarta das 13 lives da Maratona Resolvendo a Gestão. Eu sou Sabrine Magalhães e ajudo fisioterapeutas a organizarem e alavancarem seus estúdios de Pilates através de um método, o método que a gente aplica no nosso estúdio há 5 anos e vem colhendo muito resultado, o método Gestão Corpo Pilates. A gente acredita que através de métodos, através de procedimentos, através de protocolos, através de rotinas, a gente consegue alavancar e organizar os nossos estúdios e torná-los um negócio que traga faturamento, que traga lucro, que seja encarado mesmo como um empreendimento. Então é muito importante essa troca de informação, de orientação, de dicas que a gente passa e repassa para os nossos colegas profissionais fisioterapeutas e educadores físicos, para que eles possam aplicar no seu dia a dia do estúdio. Eu vejo muitos colegas fisioterapeutas que não encaram os seus estúdios como um negócio, não encaram os seus estabelecimentos como um negócio lucrativo, um negócio que realmente tenha possibilidades de retorno financeiro. Então, por isso que eu tô aqui durante 13 lives aqui para a gente estar falando sobre gestão, sobre organização. Boa tarde aí a todos que estão entrando. Essa live vai ficar gravada. Então, se você é fisioterapeuta, educador físico, trabalha com Pilates ou esteja aí iniciando os seus trabalhos aí, retomando, né, os seus trabalhos nos estúdios, que vocês enviem aí para os colegas, fisioterapeutas também, educadores físicos, enviem aqui no aviãozinho para eles e chame essas pessoas para chegarem para cá para a gente estar trocando sobre esse assunto. Hoje a gente vai estar falando aí sobre 5 rotinas aí para a gente colocar no nosso estúdio, principalmente agora nesse período de retomada, nesse período em que muitos colegas aí estão voltando às suas atividades para o presencial. É muito importante nesse período, nesse processo, que a gente tenha rotinas estabelecidas, né? Que a gente tenha uma organização, visto que a gente ficou aí 4, 5 meses sem essa rotina, mesmo aqueles colegas que já voltaram ao presencial ainda não, né, conseguiram se organizar como deveriam, e aquelas pessoas que estavam de portas fechadas aí durante esse tempo, que elas agora iniciam aí com mais organização. E hoje a gente vai estar falando sobre isso, sobre essas 5 rotinas que a gente precisa estabelecer para que a gente tenha essa organização aí no nosso estúdio e principalmente nessa nossa retomada. A primeira rotina que eu quero dividir aqui é a rotina de divulgação, é a rotina de captação de novos clientes, como a gente adota lá no nosso estúdio. A divulgação ela é super importante em todos os processos, principalmente nesse agora que a gente está retomando, e a gente precisa dividir essa forma da gente divulgar o nosso serviço para que essa divulgação chegue a realmente o nosso público, chegue naquele público que esteja precisando dos nossos serviços, que esteja precisando das nossas atividades, do nosso Pilates, do nosso Neopilates, se é que você trabalha com os dois. Então, você divide essa sua divulgação como sendo parte da sua primeira rotina. E aí você estabelece se você vai divulgar de forma online, se você vai divulgar de forma offline, se você vai divulgar de forma on e offline. Essas são as 3 formas de divulgação que a gente aplica no nosso estúdio, no nosso método. De forma online, a gente tem aí ferramentas diversas, né, no meio da tecnologia que você precisa estabelecer aí para divulgar e captar esses novos clientes. A primeira é através das redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, se você tiver canal no YouTube. Então você que é fisioterapeuta, gestora e dono de estúdio, estabeleça uma rotina para você divulgar esse seu serviço, principalmente nas redes sociais. Cartão de visita aí para todos os nossos possíveis e futuros e potenciais clientes e potenciais novos clientes. Então, estabeleça uma rotina semanal, uma rotina de 15 em 15 dias, uma rotina mensal, para que você tenha um cronograma de postagens, de conteúdos, para estar levando essas informações do seu serviço para aqueles clientes que estejam buscando aquele seu
serviço prestado. Então, rede social, para quem é empreendedor, para quem tem um negócio, não pode ser encarado como distração, como divertimento, como entretenimento. Então, tem que ser encarado sim como extensão do seu negócio. Para isso você precisa divulgar o que você faz de forma consistente, de forma que tenha valor naquele conteúdo que você esteja divulgando, para que aquela pessoa realmente sinta confiança no seu trabalho e queira conhecer o seu estúdio, e queira conhecer o seu negócio, e queira conhecer o seu estabelecimento. Então, por exemplo, no nosso método, a gente tira um dia na semana, sexta-feira, a gente se reúne e elabora todos esses conteúdos que vão para as redes sociais. Então, diariamente a gente tem um conteúdo para esse nosso cliente, um conteúdo para esse nosso seguidor, e aí você tem que conversar diretamente com ele, né? Você tem que conhecer o que ele precisa, você tem que conhecer as dores dele, para que você leve a solução daquilo que ele esteja almejando, né? E aí você vai elaborar, uma vez na semana, você vai elaborar todas as suas postagens daquela semana. Então você tira uma sexta-feira, você tira um sábado e prepara aqueles 7 conteúdos que a gente orienta que seja um conteúdo por dia nas suas redes sociais. Ele pode se repetir tanto no seu canal do YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram. Então, você estabeleça uma rotina de um dia na semana para que você elabore 7 conteúdos, seja ele através de foto, seja ele através de vídeo, seja ele através de uma brincadeira de engajamento que você vai ter com aquele seu futuro cliente, ou um informativo, e aí você faz essa mesclagem dessas informações, desses posts, mas já deixa preparado no mínimo 7 conteúdos. E aí você vai por dia postando em horários determinados. Normalmente a gente posta logo no início do dia, mas aí você precisa também fazer esse levantamento, né, para saber qual é o melhor horário do seu público para que esse conteúdo chegue até ele. Então a primeira rotina que a gente está falando, para quem está chegando aí agora, é a rotina de divulgação, é a rotina de captação de novos clientes. Então, a gente falou sobre o formato online, que é o formato que é usado através das redes sociais. A divulgação através do Facebook, a divulgação através do Instagram, a divulgação através de canais do YouTube. Outra forma também de divulgação é através de WhatsApp. Hoje o WhatsApp viralizou, hoje o WhatsApp tem informações super rápidas, né, e acessíveis a todos os públicos. Então, como a gente faz na nossa rotina? A gente tem 3 grupos no WhatsApp. A gente tem o grupo do WhatsApp que é dos nossos ex-clientes, dos nossos antigos clientes, aquelas pessoas que já passaram por nós, aquelas pessoas que já tiveram nosso atendimento, que já passaram por todo o protocolo do estúdio. Então a gente tem esse grupo de pessoas. A gente tem o grupo de pessoas que entram em contato com a gente, que a gente chama de potenciais clientes. Eles podem se tornar clientes. Então, são aquelas pessoas que ligam pedindo informação, ou aquelas pessoas que já apareceram no estúdio pedindo alguma informação, querendo conhecer o estúdio, ou através do WhatsApp mesmo, que liga perguntando o preço, que envia mensagem perguntando o preço. Então, a gente tem um segundo grupo, que é o grupo de potenciais clientes. E a gente tem um terceiro grupo, que é o grupo dos nossos clientes atuais. Então a gente tem esses 3 grupos no WhatsApp e a gente se comunica com esses 3 grupos de formas diferentes, né? Esse grupo que já teve no estúdio, já foi nosso cliente, já conhece o nosso estúdio, a gente tem um formato de comunicação. A gente envia mensagens semanais com dicas, com informações, com orientações que possam estar auxiliando no dia a dia dessas pessoas e, ao mesmo tempo, divulgando o nosso serviço para que o dia que ele precise de pilates, de neopilates,
ele lembre daquele estúdio que está orientando, que está levando dicas, que está levando informações para ele. O público que não conhece a gente ainda, que só enviou mensagem perguntando, querendo saber preço, querendo alguma informação, esse público a gente estabelece outro tipo de comunicação. A gente tem, por exemplo, uma vez por mês o hábito de enviar mensagem para todos eles. Então a gente não faz a comunicação com ele de forma semanal, como o público anterior, que é o público que já nos conhece. Então a gente cria um hábito de mensalmente a gente enviar uma mensagem também com dica, com informação, com alguma postagem de horário novo que abriu no nosso estúdio, ou algum dia que tem algum evento para que ele participe, seja esse evento de forma online ou não. E aí a gente estabelece essa comunicação mensal. E o terceiro grupo do WhatsApp, também como rotina nossa, é o grupo dos nossos clientes atuais. Esse sim, a gente envia dicas, informações diárias, semanais, está sempre em contato com esse paciente, enviando informações também importantes sobre o estúdio, tirando dúvidas, respondendo as questões, né? Sempre em contato com esses nossos clientes também. Então, a gente também tem essa forma de divulgação através do WhatsApp que a gente encara como super importante. E outras formas online, como site, como blog, super importantes você ter o seu negócio, ter o seu estabelecimento dentro do Google, né, através do site, através de blogs, para que na hora de uma busca, aquele seu cliente digitar, por exemplo, estúdio de Pilates e colocar o nome da sua cidade. O Google vai fazer uma varredura, ele vai fazer uma busca e se você tiver um site que tenha lá o nome do seu estúdio, o nome da sua cidade, esse site vai aparecer para aquele seu cliente que esteja fazendo essa busca, né, dentro do Google. Então, mesmo que você tenha um site simples, mesmo que você tenha um site que não tenham muitas páginas, que não tenham muitas abas, né, que seja uma página clara, que mostre o seu serviço de forma transparente, que tenha um texto com um conteúdo bacana, mesmo que ele seja assim, nesse formato simples, ele é super importante para aqueles seus clientes ali que estejam buscando aquela informação. Principalmente quando eles digitam estúdio de Pilates e o nome da sua cidade. E aí, você tendo esse site, esse blog, rapidamente esse seu futuro cliente, esse seu potencial cliente, ele vai te achar dentro desse universo gigante que é o Google, né? Então, é uma forma também de você estar divulgando ali o seu espaço, o seu serviço. O formato online de divulgação, o formato offline de divulgação, a gente diz que é através do contato telefônico, que é uma coisa que na atualidade, no mundo de hoje, acabou se perdendo, né? Raramente a gente liga para alguém, a gente usa ferramentas como o WhatsApp, mas a gente também tem essa rotina de contato telefônico, que é essa rotina de divulgação e captação de novos alunos através, né, do formato offline. E aí a gente estabelece, se você não tem tempo, se você não tem essa rotina, você delega para alguém para fazer ligações para esses clientes que já foram seus clientes, por exemplo, que você já tem a ficha de avaliação dele, você já tem a ficha de cadastro dele, e aí você estabelece um período, né, lá no estúdio. A gente faz de 6 em 6 meses, então a cada semestre a gente levanta as fichas dos nossos antigos clientes e faz contato telefônico com ele para saber como ele tá. A gente já sabe o nome dele, então a gente chama ele pelo nome, saber como ele tá. Se você tiver a informação na sua ficha de avaliação de qual foi a queixa que ele chegou, né, que ele apresentou para você naquele período, ele chegou lá há 1 ano atrás se queixando de dor lombar. E aí você vai abordar, seu fulano, aqui é do estúdio tal, a gente está fazendo contato para saber se você está melhor da sua dor. E aí você entra em contato com ele chamando pelo nome e entrando na situação da queixa dele, né? Que ele se queixou naquele período. E aí você vai colher aquelas informações breves ali de como ele tá e se despedir dizendo que você vai estar à disposição para caso ele precise. O estúdio está funcionando de tal horário a tal horário. Agora no retorno do presencial, você vai dizer para ele que vocês estão retornando no presencial tal dia.
E aí mantém esse contato direto com ele. Se ele não tiver mais o seu telefone, você passa o seu telefone. Enfim, é uma forma também de você estar se divulgando. Mas, como hoje a gente está falando aqui sobre rotinas, você precisa estabelecer uma rotina para isso. E a rotina que a gente recomenda nesse caso é semestral. Você não vai fazer contato mensal com ele não está mais lá em contato com você. Então, você estabelece de 6 em 6 meses você ligar. E aí, coloca isso na sua agenda, delega isso para alguém, se você tiver secretária, se não, você contrata uma pessoa para fazer isso. E aí pega todos os contatos lá do seu arquivo e faz esse contato com esses antigos clientes, né? Com esses antigos pacientes. Essa é uma outra forma da gente estar divulgando aí o nosso serviço. Outra forma também offline da gente estar divulgando é através dos nossos próprios alunos, é através dos nossos próprios clientes, né? É o famoso boca a boca. E aí você pode fazer, por exemplo, você agora retornando no presencial, você pode fazer, por exemplo, no Dia das Mães, você pode pedir, abrir, né? Falar, olha, você pode trazer a sua mãe para fazer uma aula junto com você. Então você vai estar divulgando o seu serviço para aquela outra pessoa, para aquela mãe. No Dia dos Pais, no Dia dos Namorados, no Dia das Crianças, para levar o filho para fazer aula junto com o filho. Então é uma forma offline de estar divulgando também o seu trabalho para outras pessoas, né? Estabelecer, por exemplo, um dia no mês e levar um amigo. Então você abre o seu estúdio, você abre a sua sessão de pilates, você abre o seu atendimento para um amigo daquele seu cliente que já é o seu aluno atual. Então você vai estar abrindo, divulgando o seu serviço, a sua aula, a sua sessão para aquele outro cliente novo, né? Para aquele amigo daquele seu cliente. Isso também é um formato, é uma forma que a gente também usa lá no nosso estúdio e funciona muito bem porque aquela pessoa nova que chegou ali é uma pessoa que vai te conhecer, é uma pessoa que vai conhecer o seu estúdio, é uma pessoa que vai conhecer o seu atendimento e ele pode se tornar um futuro cliente seu ou então ele pode divulgar o seu serviço e a sua pessoa, né, para outros novos e potenciais clientes também. E o terceiro formato é o formato que a gente chama de on e offline. Então a gente falou sobre a rotina de divulgação online, a gente falou sobre a rotina de divulgação offline, através de contato telefônico, através dos próprios nossos alunos, e o duplo, né, a migração do on e offline, são as que podem acontecer nos dois formatos, como por exemplo parcerias. É super importante você estabelecer parcerias com áreas que sejam afins ao seu negócio. Né? No nosso estúdio, a gente tem 3 parceiros no momento. Por exemplo, a gente tem parceria com uma loja de roupa fitness, então a gente conversa com esse público, né, que tá nesse meio fitness, tá nesse meio de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida. Então a gente tá em constante troca. O nosso estúdio tá dentro das redes sociais dessa loja, divulgando, com dicas, com marcações, né, dentro do Instagram, dentro do Face, e aquela loja fitness está dentro do meu estúdio também, nas minhas postagens, nos meus stories, nas minhas divulgações. Isso é super importante, essa troca, né? Porque quem vai buscar uma roupa fitness, às vezes não tá nem lembrando de Pilates, mas ela chega lá e ela vê uma postagem, ela chega dentro daquele perfil e ela vê um story de Pilates, ela pode se interessar. Daí também há essa troca mútua, né? O outro parceiro nosso é uma loja de produtos ortopédicos, onde eles também vendem os acessórios que a gente tem dentro do nosso estúdio. E então aquela pessoa que está lá dentro daquela loja, ou seja em meio físico, ou em meio aqui através do Instagram, ela pode estar buscando, por exemplo, um halter, ela pode estar buscando uma bola para comprar. E aí, se você tem o seu estúdio de Pilates divulgado ali dentro, ela já pode fazer a associação, né? Mesmo que ela não esteja precisando do Pilates naquela hora, mas quando ela precisar, ela vai lembrar de você. Então, esse também é uma forma bacana de você estar fazendo essa parceria e essa troca. Então, a gente tem na loja de produto fitness, a gente tem parceria com
produtos ortopédicos, e a gente também tem parceira dentro de um salão de beleza, um centro de estética. Então, também lá estão os seus possíveis clientes. Lá estão pessoas que cuidam da beleza, que cuidam do corpo, que cuidam do físico. Então, elas também podem se interessar pelo seu serviço, você tendo parceria com essas pessoas. E a gente chama de formato on e offline, porque essas parcerias elas podem ser feitas só pela tecnologia, através das redes sociais, ou ela pode ser feita em meio físico também, que é você com panfletos, que é você com divulgação de cartazes, né? Ou até produtos mesmo dentro dessa loja. Então nós falamos aí sobre a primeira rotina, que é a rotina de divulgação. E a segunda rotina que a gente quer falar hoje é a rotina de abordagem. A abordagem daquele seu futuro cliente, daquele seu futuro paciente, quando ele chega até você. A abordagem ela pode ser feita de forma pelo WhatsApp, que é a abordagem mais comum, né? A pessoa enviar um WhatsApp perguntando o valor, perguntando quais são os horários, perguntando como que você trabalha, como ela pode agendar, né? E aí você tem que saber que abordagem você vai ter com esse futuro cliente. E tem a abordagem de forma presencial, que é aquele cliente que chega no seu estúdio pedindo informação. E aí, no nosso formato, a gente recomenda que você não responda de imediato o que aquele cliente seu deseja, o que aquela pessoa deseja. Porque muitas vezes ela não sabe nem o que perguntar. Ela não conhece o Pilates muitas vezes, nem o Neopilates. Então, talvez a primeira pergunta dela seja o preço. Qual é o preço? Se você não estabelece ali uma conexão, se você não estabelece ali uma apresentação com essa pessoa, você simplesmente vai falar o valor monetário, né? O preço, quanto custa em dinheiro. Mas o que tem por trás disso, né? Qual é o valor do seu serviço? É isso que você precisa apresentar para essa pessoa. Então, primeiro a gente aconselha que você pergunte o nome dessa pessoa, que você pergunte o porquê que essa pessoa está fazendo contato com você, que você pergunte como ela te conheceu, se foi através de indicação ou se ela passou ali na rua e pegou o seu contato. Então você estabelece uma conversa rápida, né, mas que tenha um tipo de apresentação, que tenha sintonia entre essas duas pessoas. A partir do momento que essa pessoa falou o nome dela, você chama essa pessoa pelo nome e aí você pergunta se ela tem alguma dor, se ela tem algum desconforto. E aí essas são perguntas chaves, você tem que ter isso escrito. Perguntar o nome, perguntar como ela te conheceu, perguntar se ela tem alguma dor, algum desconforto, e aí depois sim de estabelecer essa conexão, aí sim você vai entrar na pergunta de fato que ela quer saber. E muitas vezes, depois que você estabelece tudo isso, seja no formato do WhatsApp, seja no formato presencial, muitas vezes depois de tudo isso, ela já nem quer mais saber o preço, ela já quer agendar com você uma sessão, porque você foi solícito, porque você foi gentil, porque você se preocupou com aquilo que ela estava querendo saber, deu atenção para aquela pessoa, não simplesmente de forma automática enviou uma tabela com seu preço. Isso ela vai te comparar com qualquer um, ela não vai conhecer você, ela não vai conhecer o valor do seu serviço e muitas vezes ela nem vai querer agendar. Então, estabeleça essa conexão antes mesmo de responder qualquer tipo de pergunta dessa pessoa que vai te abordar. Então, essa é a segunda rotina, que é a rotina de abordagem, seja ela no WhatsApp, seja ela no presencial. Super importante a gente ter essas perguntas chaves e elaborar esse formato de comunicação para que você consiga estabelecer uma conexão com esse futuro cliente, né? Com esse futuro paciente, com esse potencial cliente seu. A terceira rotina que eu quero apresentar aqui hoje, das 5 que eu vou falar, é a rotina de plano de atendimento. Você precisa ter uma rotina a partir do momento que você já divulgou, já captou aquele cliente, depois você já abordou, você já passou pelo processo inicial de abordagem, de apresentação, você vai passar pelo plano de tratamento. Então, você vai estabelecer uma rotina para esse cliente
com ficha de avaliação, ficha de controle de faltas, ficha de presença, né? Ficha de evolução. Quais são os desafios, os objetivos, as metas desse cliente? Então você precisa ter isso, né, escrito, seja através de uma planilha, seja através de uma ficha de avaliação, seja através de um caderno ou através de um sistema. Você precisa ter isso, né, presente, arquivado, para que você tenha esse controle desse seu cliente. Então, a ficha de avaliação é a ficha básica que todos os profissionais de saúde devem ter, e dentro de um estúdio de Pilates não é diferente, com os dados iniciais, com o cadastro daquele cliente, né, os dados básicos, o histórico de dor, qual é a queixa principal daquele cliente, qual é o desafio que ele almeja, qual é a meta, o que ele deseja, isso precisa estar escrito. Se ele tem alguma queixa de coluna, algum desvio, que você realize uma avaliação postural detalhada dele, coloque isso na ficha também. Se você quiser tirar uma foto desse cliente, é super importante, com a autorização dele, claro, porque depois de 6 meses, depois de 1 ano, você vai estar podendo reavaliar e mostrar para ele a evolução, né, do tratamento. Então, que você tenha essa rotina estabelecida. Você tem que ter esse cliente com você, ele tem que ter uma ficha de avaliação com todos esses dados preenchidos, depois ele vai estabelecer dia e horário com você, né, daquela sessão. Você tem que ter um plano de controle de frequência dele, horário, pontualidade, tudo isso tem que estar escrito ali. Então você coloca dentro de uma pastinha todas as informações daquele cliente e deixa arquivado, né? Por ordem alfabética, claro, para poder te organizar melhor. Então você coloca tudo ali. Se você trabalha com contrato, já anexa o contrato nessa ficha de avaliação. Se você for tirar alguma foto, fazer alguma avaliação postural, já anexa nessa ficha de avaliação, coloca lá na letra lá alfabética dele. E o dia que você precisar da informação, você vai buscar aquele dossiê dele ali com tudo já prontinho. Ficha de evolução, super importante, ao final de cada atendimento, estabeleça isso para você. Então, ou vai ser no final de cada atendimento, ou vai ser no final do dia, ou vai ser no final da semana, mas é importante você evoluir aquele paciente rapidamente. Como ele chegou, se ele apresentou alguma dor ou não, você coloca ali, chegou bem, ou então chegou se queixando de dor no ombro, chegou se queixando de dor na lombar, ou chegou sem dor. Depois, coloca rapidamente o que você fez com ele durante aquele tratamento e como ele saiu. Ah, saiu melhor, saiu sem dor. Então você vai ter a evolução desse paciente, desse seu cliente. Essa é a nossa terceira rotina que a gente tem para apresentar aqui. A quarta rotina que a gente quer falar é a rotina de fidelização. A fidelização desse cliente. A fidelização, ela chega depois que a gente passa pelo processo de captação, depois que a gente passa pelo processo de abordagem, depois que a gente passa pelo processo inicial de plano de tratamento. E aí a gente quer fidelizar esse aluno. Para isso, a gente precisa mostrar confiança no nosso trabalho, a gente precisa mostrar a seriedade que tem o nosso trabalho e a gente precisa apresentar resultados para aquele cliente. Ele precisa realmente se sentir satisfeito e, em determinado aquele objetivo que ele quis lá no começo, né? Aquele objetivo, aquela meta que ele quis lá atrás, lá no começo. Você conseguiu aquele foco? Aí sim ele vai ficar fiel ao seu serviço. E aí a gente tem 3 etapas da fidelização, 3 fases da fidelização. A primeira é a fase inicial, é a fase que ele está motivado, é a fase que ele está gostando do Pilates, é a fase que ele está animado, é a fase que ele coloca roupa nova para ir para a sessão, que ele compra uma meia nova. Essa é a fase inicial. É a fase que a gente também precisa estar atento, porque a gente precisa munir esse cliente de novos desafios, de realmente novas motivações. A cada dia ele tem que buscar uma nova motivação dentro dele para que ele vá para a sessão de Pilates, para que ele faça com dedicação, né? Para que ele fique aplicado e continue fiel ao tratamento.
A segunda fase é a fase da resistência. Com o passar do tempo, começam a aparecer outros empecilhos e que, se ele não tiver com a mesma motivação da primeira fase, que é a fase inicial, podem atrapalhar o processo. Por exemplo, ele pode começar a chegar atrasado, ele pode querer faltar, porque a motivação não é a mesma, né? Porque a motivação não é a mesma lá da fase inicial. Então, você precisa estar super atento a esse processo também, que é o processo da segunda fase da fidelização, que é a fase da resistência. Ele vai buscar um filho no colégio, se atrasa, aí não vai mais para a sessão, perde a sessão, aquilo que antes ele se esforçava para poder não se atrasar. Então você precisa, nesse ponto, enxergar isso, ter clareza que esse seu cliente está na fase de resistência. E aí você pode perder esse cliente. Ele pode colocar coisas mais importantes no Pilates, mais importantes do que o Pilates, né? E acabar encerrando o contrato, encerrando o tratamento e você acabar perdendo esse cliente. Então, você tem que estar super atento para você intervir nesse período. Perguntar o porquê que ele está faltando, perguntar o porquê que ele está chegando atrasado, perguntar se ele prefere mudar o dia, mudar o horário, perguntar se ele não está satisfeito com o plano de tratamento. Por exemplo, ele chega querendo uma aula leve e aí você prepara uma aula super forte, ele sai super exausto do estúdio, você está indo de desencontro ao que ele pretende, né? Não é o que ele busca. Então você precisa ter esse feedback dele, ou ao contrário, às vezes ele almeja uma aula super forte, porque ele quer trabalhar força, porque ele quer trabalhar resistência, e você apresenta um plano de tratamento para ele de meditação, de massagem, com uma aula mais leve. Então, também não está indo de encontro ao que ele almeja. Então, é importante o profissional estar super atento à meta, ao objetivo, qual é o foco dele, porque talvez isso sim também esteja desmotivando ele. E a terceira fase da fidelização é a fase da adaptação. É a fase que ele já passou pela fase inicial, já passou pela fase de resistência e ele está super adaptado. Ele já colocou o Pilates na rotina dele diária, ele já organizou os seus horários para que ele não chegue atrasado, ele não coloca nada, né, dentro daquele horário, porque aquele horário é o compromisso dele. Ele já colocou o Pilates como hábito na semana dele, ele já colocou o Pilates como hábito de vida dele. Então, essa é a terceira fase. É a fase que aquele cliente ele já é seu, ele já colocou o Pilates no seu estilo de vida. Então, para que você mantenha ele fiel dentro dessa fase, você tem que estar em constante feedback, colhendo constante feedback desse cliente também, ou através de pesquisa de satisfação, ou através de mensagens mesmo pelo WhatsApp, ou através do próprio papo lá durante a aula, para saber se ele está satisfeito, está sempre propondo novas aulas, novos desafios, com novos acessórios, para poder estar sempre motivando aquele cliente, aquele aluno, para que ele queira voltar para as próximas aulas com mais motivação, né? Então essa terceira fase, que é a fase de adaptação, ele já colocou o Pilates na rotina dele, ele já está fiel, ele já está fidelizado ao seu negócio, e aí você precisa estar realmente propondo esses novos desafios para que ele continue com essa motivação e para que você também colha esse feedback dele, né? Para saber se você está indo realmente junto com ele naquela meta dele, né? Que é apresentada lá no comecinho. E a nossa quinta rotina, a gente falou sobre 4 rotinas aí que a gente tem que implantar no nosso estúdio. A primeira foi a rotina de divulgação, de captação de novos clientes. A segunda rotina foi a rotina de abordagem, ou seja, como você tem que abordar esse seu cliente, né? Seja de forma pelo WhatsApp ou seja de forma presencial, né? Como esse cliente chega até você. A terceira rotina foi a rotina de planos de tratamento, como que você vai lidar com essa pessoa que já se matriculou, né? Que você tem que ter a ficha de avaliação, a ficha de controle de presença, a ficha de evolução. E a quarta rotina foi a rotina de fidelização, que a gente falou sobre as 3 fases da fidelização, que o profissional, fisioterapeuta ou educador físico tem que estar super atento a essas 3 fases, né, para que ele se mantenha fiel ao tratamento, ao seu estúdio, a você.
E agora a gente vai falar sobre a quinta rotina e última, que é a organização financeira do seu negócio. Eu vejo muitos colegas fisioterapeutas que ainda não encaram o seu estúdio de Pilates, o seu empreendimento como um negócio, né, que seja realmente lucrativo, que tenha faturamentos mensais, que possam ser alavancados. E isso talvez seja porque não tem essa rotina diária de organização das suas finanças, né, das finanças do seu negócio. E aí a gente indica que você tenha de extrema importância o fisioterapeuta ter um livro caixa. A gente não vê isso dentro dos estúdios de Pilates, principalmente que tem como gestores profissionais de saúde. Então, você tem que estabelecer essa rotina diária para você, né? Com tudo que entra e tudo que sai. É diariamente. Não adianta você querer fazer isso uma vez na semana. Você não vai lembrar o que entrou, o que saiu, que pagamento que entrou, que pagamento que você fez, que conta que você pagou, que gasto que você teve aquele dia. Isso tem que ser diário. Então você estabeleça no início do dia, né? Você olha o dia anterior, ou você estabelece no final do dia. Isso pode ser feito através de papel, isso pode ser feito através de planilha, isso pode ser feito através de sistema, não importa. O que importa é que você tenha esse controle, mesmo que ele seja num caderno, mesmo que ele seja numa planilha simples, mas você tem que ter esse controle. Uma vez tendo esse controle diário, aí sim você vai fazer o seu fechamento mensal, né? Com tudo que entrou, com tudo que saiu, você tem que ter essa clareza na sua frente, né? De tudo que você, o que passou ali de finanças no seu mês. Então, se você não tem isso diariamente, quando chega no final do mês, você também não vai ter para poder fazer essa análise e esse controle, né? Se teve lucro, se não teve lucro, se você precisou tirar do seu para colocar no seu negócio, ou se você teve lucro no seu negócio e pôde levar isso para o seu prolabore. Enfim, a gente vê muita desorganização dos profissionais de saúde na área do financeiro. Então, o que a gente recomenda? A primeira coisa é você ter esse mapa financeiro estabelecido. O que é esse mapa? É você ter tudo que você gasta escrito. Tudo que você gasta. O que o seu estúdio vai gastar? Aluguel, condomínio, água, luz, contador, taxa, enfim, tudo que você vai gastar de despesas fixas. Isso tem que estar estabelecido, escrito nesse papel, nessa planilha, nesse sistema. E depois do lado, todas as suas receitas ou as suas possíveis receitas. Quantos clientes você tem, quantos alunos você tem, quantos alunos você almeja ter naquele mês, quantos possíveis alunos novos podem entrar. Tudo isso tem que estar também estabelecido para que você consiga fazer essa análise no final do mês. A gente, fisioterapeuta, que não gosta de número, que não gosta de exatas, não faz isso. A gente só atende, a gente só fica com a mão na massa. E aí as coisas vão sendo atropeladas e a gente não sabe nem se a gente está tendo faturamento, lucro ou não do nosso negócio. Então precisa ter isso escrito, precisa ter isso controlado. E você tira um dia do mês para fazer isso. E se você não sabe fazer isso, delega isso para alguém que saiba, né? Leva essa parte da gestão para alguém que saiba. Ou, se você busca conhecimento nessa área, procure pessoas, lives como essa, informações, para que vocês consigam realmente ter essa organização, principalmente nesse período agora de retomada, né? Nesse período agora de reinício, de reabertura dos seus estúdios para o presencial, né? Então, era isso que eu queria dividir com vocês. A gente falou aí sobre as cinco rotinas. Essa live vai ficar gravada, justamente para a gente poder estar compartilhando esse material, para a gente poder estar divulgando essas informações para mais colegas, fisioterapeutas, educadores físicos que possuem aí estúdios de Pilates. Então a gente falou sobre essas 5 rotinas super importantes no nosso negócio. A primeira foi a de divulgação, captação de novos clientes. A segunda foi a rotina de abordagem, como que você deve abordar esse seu futuro cliente. A terceira foi a de planos de atendimento, quais são os processos iniciais que vocês têm que fazer para que aquele cliente seja recebido no seu estúdio.
A quarta rotina foi a rotina de fidelização, como você pode fidelizar aquele cliente. E a quinta rotina foi a de organização financeira. Então, eu quero agradecer a presença de vocês e dizer que eu estou à disposição para dúvidas, para trocas sobre gestão, sobre gerência de estúdios de Pilates. Então, a minha ideia é ajudar para que vocês alavanquem os negócios de vocês e tenham faturamento e lucro no final aí do seu mês, né, ou do seu ano. Quero agradecer aí a todos vocês. Obrigada, tchau, tchau.